Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz. Hoje vamos conversar a respeito desse livro que tanto me impactou. Eu não conheci uma pessoa sequer que tenha lido e não tenha saído destruída dessa leitura. Eu estou falando de Fique Comigo, da nigeriana Ayobami Adebayo. Não, eu não estou exagerando, esse livro ele é extremamente baseado em sofrimento e principalmente um sofrimento voltado para a protagonista. Nós temos um casal, na verdade, os protagonistas, o Akin e a Yejide. Eles se conhecem na faculdade de uma forma bastante bonita, que é relatada aqui pra gente. Depois disso eles acabam se casando, mas depois de alguns anos casados, eles ainda não têm filhos, o que muito preocupa aqui as famílias de ambos, mas principalmente a família do Akin, que em determinado momento surge com uma segunda esposa. Nós estamos falando de uma cultura aqui na qual a monogamia ela não é o padrão. Então é comum na Nigéria que um homem se case com mais mulheres. O problema aqui é que no começo, quando se conhecem, Yejide deixa muito claro para o Akin que ela só quer um relacionamento que seja monogâmico. Desde o começo, portanto, há esse acordo entre eles e o Akin sabe quão importante essa decisão é para Yejide. Então, quando a família surge com essa segunda mulher, que já estava casada com o Akin, Yejide se sente, logicamente, traída. A partir disso, tudo começa a ir de mal a pior em sua vida, não somente na dela, mas também na do casal, porque a Yejide passa a enfrentar a cobrança em relação à maternidade muito mais fortemente, e isso vai ter consequências inimagináveis, principalmente para o leitor. O livro é narrado principalmente pela Yejide, sob a perspectiva dela, mas também os capítulos dela se intercalam com os capítulos sob a visão do próprio Akin. Comparando o número de capítulos dela e o número de capítulos dele, ela está muito mais presente aqui. E dessa forma, nós acompanhamos todo esse processo desde a chegada dessa mulher, dessa segunda esposa à sua casa ou à sua vida de uma maneira bastante intensa, justamente porque nós estamos sob o olhar dela. Para a cultura iorubá, portanto, a maternidade ela é a base, principalmente a base do papel da função social da mulher. Por conta disso, a maternidade é o principal tema desse livro. E ela é abordada de uma forma psicológica, o que é bastante interessante de ver aqui sendo abordado, social e também física. A partir dessa leitura eu pude perceber como que a cultura de uma nação influencia a vivência do ser que está inserido em uma estrutura social. Yejide, a protagonista, que não é que ela seja uma mulher que se submeta facilmente à palavra do homem, à vontade do homem. Na verdade, eu pude encará-la como uma mulher bastante empoderada. Diferentemente de muitas mulheres aqui da sua sociedade, nós vemos que ela tem o seu próprio negócio, ela é uma empresária de sucesso e não aguenta levar desaforo para casa não. A chegada dessa segunda esposa só veio com bastante insistência da família. Então, por conta disso e de acordo com várias nuances dessa história, eu me perguntei bastante durante a leitura e até mesmo hoje, depois de dias que eu terminei, como que o ser humano consegue escapar das amarras sociais quando é inserido em uma estrutura determinada que vai limitar justamente as suas vontades, seus desejos. É justamente isso que vai fazer com que Yejide seja destruída, principalmente psicologicamente falando, ao longo de todo o enredo do livro. No final, é como se a gente não pudesse julgá-la por tudo de errado que ela faz ou que acontece no livro. Por mais que ela erre, nós não temos aqui uma mãe forte, toda romantizada e santificada, nem mesmo uma mulher santificada e romantizada. Por mais que ela erre, eu não consegui julgá-la de maneira alguma. Eu acho que é muito difícil fazer isso, justamente por conta dela estar amarrada, né, a sociedade, a estrutura social. O que é bastante delicado, veja bem, porque estamos falando de uma leitura bastante crítica. Muita coisa de errado acontece aqui, principalmente em termos sentimentais, amorosos. Fora desse contexto muito bem criado pela escritora, e aqui eu vou dizer para você, primeiro livro dela, o livro de estreia isso, gente. Ser dessa forma, muito bem amarrado e construído, sensacional. Portanto, dentro desse contexto muito bem criado pela autora, é difícil nós sermos
leitores muito críticos em termos de julgar os personagens, principalmente a protagonista aqui. A delicadeza pela qual nós temos que tratar a história vem justamente pelo fato de ser um livro a respeito de maternidade. Há uma vítima aqui que passa por poucas e boas e que justamente vai condicioná-la ao sofrimento. Outro aspecto bastante importante aqui é o da política. Antes de ler o livro, eu pensei que fosse ser muito mais presente, porém agora eu noto que, por mais que não seja tão presente assim, ainda assim os acontecimentos políticos que envolvem a Nigéria no período no qual o livro se passa, eles vão dar um tom para a narrativa e vão acompanhar todo o sentimento de cada personagem aqui, todos os acontecimentos ruins e pessoais dos protagonistas. Então é como se eles estivessem em paralelo e se misturassem ao longo da narrativa, tanto os acontecimentos pessoais como os acontecimentos políticos bastante importantes aqui, porque estamos falando principalmente de golpe militar. Pegando esse gancho do aspecto político, nós temos aqui algumas reviravoltas no enredo. Para uma pessoa que gosta muito do narrador, vai perceber desde o começo que o narrador aqui ele entrega muitas vezes a história. E eu acho que esse pode ser o único aspecto negativo, talvez, que eu vi ou que eu não enxerguei com tanto entusiasmo assim. Foi uma leitura incrível, porém, esse aspecto fez com que ele não se tornasse um livro favorito da vida. O final apresenta aqui uma espécie de redenção, para mim, um pouco forçada, principalmente porque o tom do livro ele é bastante negativo, de muita sofrência, e no final meio que o tom se inverte ou toma um outro rumo, digamos. Não é tão verossímil para mim essa invertida de caminhos, sabe? Muitas vezes o interessante de uma reviravolta resvala na característica de imprevisibilidade. Só que eu meio que estava esperando esse final justamente por conta da narrativa entregar em alguns momentos o que estava para acontecer. Eu li esse livro aqui em conjunto para o Clube de Leitura Leia Mulheres de Jundiaí, que eu faço a mediação junto da Mari e da Chico, e muitos leitores do clube leram esse livro e ficaram realmente surpreendidos aí com o final. Então pode ser uma coisa bastante minha, a Mari teve mais ou menos a mesma impressão que eu, algumas pessoas também eu vi que tiveram essa mesma impressão, mas enfim, é uma possibilidade, certo? E que eu vi como um aspecto não tão interessante do livro assim. Porém, gente, sério, isso daí não chega nem perto de toda a discussão que o livro, durante ele inteiro, a leitura inteira, pode trazer pra gente, suscita pra gente, sério. É um livro enriquecedor. Então eu indico fortemente pra você. Saia da zona de conforto, esse livro aqui foi feito para isso. Vou deixar meu link comissionado para você poder encontrar esse livro para compra ali no box de descrição. Você sempre ajuda muito o Literaturis comprando seus livros através desse link. E se você gostou dessa indicação, não se esqueça de indicar esse vídeo aqui para o seu amigo leitor, assim a gente aumenta aqui a comunidade de leitores. A gente se vê no vídeo de amanhã, um grande beijo e até lá, tchau, tchau!